Atos capítulo 2, não sei se você sabe, hoje os judeus eles comemoram a festa de Pentecostes, né? Ou a festa das semanas, a festa das primícias, o Shavuot. E eu quero falar um pouco sobre esse tema, sobre esse entendimento. Eu queria muito que você recebesse da parte do Senhor nessa manhã. Nós vamos ler a partir do versículo 1 de Atos capítulo 2. É um texto muito conhecido, principalmente de quem lê a Bíblia, não é? Então, acompanha comigo aí. Você achou? Atos capítulo 2, versículo 1 diz assim: quando se cumpriu o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito permitia que se expressassem. Havia em Jerusalém judeus piedosos, que procediam de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em seu próprio idioma. Atônitos e maravilhados perguntaram: não são galileus todos estes que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, na nossa própria língua materna? Partos, medos, elemitas, habitantes de toda a Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e das partes da Líbia, próximas de Cirene, visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Outros, contudo, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Amém? Vamos orar? Pai, aqui está a Tua palavra. Nessa manhã nós estamos completamente rendidos à Tua voz. Nós estamos completamente vulneráveis à Tua palavra. Que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor ministre sobre a nossa vida e que nós possamos, em nome de Jesus, glorificar o Teu nome. Amém, gente? Irmãos, como eu comecei falando para vocês, hoje os judeus eles celebram Shavuot, festa das semanas, né? Conhecida no Novo Testamento como Pentecostes. Enquanto eles celebram essa festa, o Pentecostes do Antigo Testamento, nós podemos aproveitar a oportunidade para nos lembrar do cumprimento dessa promessa em Atos capítulo 2. Então, para você entender, ou para nós entendermos Atos capítulo 2, nós precisamos olhar um pouquinho para o Velho Testamento. Então deixa eu trazer aqui um pouco de clareza, né? Deixa eu lançar aqui um pano de fundo em toda essa história que nós acabamos de ler, para você poder entender. Pentecostes não tem o seu início em Atos capítulo 2, ele não começa em Atos capítulo 2. O que acontece aqui nesse texto que nós acabamos de ler, o que acontece aqui em Atos capítulo 2, é o cumprimento de algo que Deus vinha revelando há muitos séculos. Há muito tempo atrás, Deus vinha falando sobre um derramado Espírito por meio dos seus profetas, né? E aqui no capítulo 2 de Atos, então, essa promessa começa a se cumprir. Então, Pentecostes era uma das grandes festas do calendário judaico. Ela acontecia aproximadamente 50 dias depois da Páscoa. Judeus de várias regiões se reuniam ali, né? E viajavam para Jerusalém para participar dessa celebração. Por isso, quando o Espírito ele cai, quando o Espírito ele é derramado em Atos capítulo 2, a cidade ela está cheia de gente diferente, de vários povos diferentes. Quando esse fato acontece, tem muitas culturas reunidas no mesmo lugar, tem muitos idiomas reunidos no mesmo lugar, não é? E isso não é um detalhe perdido no meio do texto. Isso tem a sua importância. Lucas faz questão de trazer essa informação e ele vai um pouco além. Ele faz questão de listar todos os povos que estavam ali reunidos. Por
que Lucas faz isso de forma intencional? Porque Lucas, ele está mostrando que Deus, próprio Deus, ele escolheu, irmãos, exatamente esse momento para revelar algo muito profundo. O que Deus estava revelando ali? Deus estava revelando que o evangelho não ficaria restrito apenas a Israel. Deus está dizendo assim, olha, esse evangelho, ele vai alcançar todas as nações. Deus está dizendo ali que o reino de Deus alcançaria todas as nações. Entendido aqui? Então, essa festa, ela celebrava o tempo da colheita, não é? As primeiras porções de trigo, enfim, as primeiras porções, elas eram apresentadas diante de Deus. Está linda, meu Deus, cadê a mãe dessa menina? Aleluia, está linda. Vai lá onde é a mamãe agora. Pronto. Então, as primeiras porções, elas eram apresentadas diante de Deus, e isso era muito interessante, porque eles apresentavam as primeiras colheitas diante de Deus, reconhecendo que toda a provisão tinha vindo de Deus. Entendido até aqui? Amém? Nós estamos juntos aqui, irmão? Então está aqui, Deus, nós entregamos para o Senhor, nós reconhecemos que tudo que nós temos veio de Ti. Por isso nós estamos celebrando, não é? A oferta, ela não era dedicada a Deus com um espírito de tristeza, com um coração de tristeza. A oferta, ela era devolvida para Deus com um coração grato. Esse era o sentimento. Então, aquilo que era devolvido para Deus, era devolvido em forma de gratidão. Nós estamos devolvendo para Ti, porque Tu nos deu primeiro. Beleza? Israel tinha essa prática, não é? Oferecer suas primícias, e enquanto eles ofereciam suas primícias, eles declaravam que a terra, que a colheita, que toda a sua vida pertencia ao Senhor. Estou falando disso tudo para você entender o contexto que o Espírito foi derramado, ok? Então está aqui, ó, nossa colheita. Nós estamos dizendo que tudo que nós temos pertence a Ti, a nossa vida pertence ao Senhor, tudo que nós colhemos pertence ao Senhor, né? Mas ao longo da história, essa festa, ela começou a ser associada ao Sinai. Por quê? Porque o Sinai foi um momento em que Deus, Êxodo capítulo 19, Deus entrega a sua lei para o seu povo. No Sinai, Deus está dizendo para o povo como que o próprio Deus desejava que aquele povo vivesse. Então, o Pentecostes passou a ser associado a esse movimento de Deus no Sinai. E aqui, quando nós olhamos para Atos 2, a partir da perspectiva do Sinai, nós começamos a entender um pouco mais profundamente essa realidade. Porque, vamos lá, irmãos, Lucas, a impressão que eu tenho é que Lucas faz um paralelo intencional com o que aconteceu em Atos 2, com aquilo que aconteceu no Sinai. Lucas, de forma intencional, ele faz esse paralelo entre o Sinai e o Pentecostes. Por exemplo, no Sinai, Deus desce sobre o monte com fogo, não é? Eu não vou ler, porque eu estou crendo que você lê Bíblia, tá? Deus desce no Sinai com fogo. Em Pentecostes, Lucas faz questão de dizer que Deus desceu novamente. No Sinai, se você ler o texto, você vai ver que lá houve trovões, houve som, amém? Houve temor. Em Pentecostes, houve um som vindo do céu. No Sinai, Israel é formado como o povo da aliança. No Sinai, Deus define Israel como o povo da aliança. No Pentecostes, nasce o povo nascido pelo Espírito. Então, Lucas intencionalmente começa a fazer esse paralelo. Só que há uma diferença fundamental entre o Sinai e o que aconteceu em Pentecostes. No Sinai, Deus dá a lei escrita em tábuas. Amém? Aqui, em Pentecostes, pelo Espírito, Deus começa a pegar essa lei que antes ele escreveu em tábuas e começa a fazer o quê? Colocar dentro do povo. Em Pentecostes, Deus tira a lei do lado de fora e começa a trazer a lei para o lado de dentro.
a partir do derramar do Espírito, agora, você não faz o que é errado, porque alguém do lado de fora está dizendo para você não fazer. Você não faz o que é errado, porque existe um Espírito dentro de você, te constrangendo de viver em santidade. Entendido até aqui? É aquela velha e boa, aquele velho e bom exemplo da plaquinha na grama, se você nunca ouviu, né? No Sinai, alguém colocou a placa na grama, dizendo assim, ó, não pise nessa grama, e você não pisava na grama, porque tinha uma sinalização do lado de fora, dizendo para você não pisar. No Pentecostes, essa placa que estava do lado de fora, veio para o lado de dentro, e você não pisa na grama, não é porque tem uma placa dizendo para não pisar, é porque você entende, você foi convencido pelo Espírito que habita em você, que você não pode pisar naquela grama. Então você não peca porque tem alguém dizendo, não vai, não peque, não faça, não pode. Você não peca porque dentro de você vive o Espírito de Deus, constrangendo você todos os dias a viver em santidade. Amém, gente? Então, o que antes estava diante dos olhos do povo, como uma lei, agora passa a habitar dentro do povo. Dentro do povo, né? Por isso, hoje, irmãos, é um dia muito bom, muito especial para nós nos lembrarmos que nós carregamos dentro de nós mesmos a palavra de Deus. É um dia, irmãos, que nós podemos aproveitar para trazer à nossa memória essa verdade. Essa palavra que você às vezes rejeita, ela foi colocada dentro de você, como um estatuto, como uma lei. Amém? Amém, irmãos? Dentro de você. Porque a palavra guardada no coração, ela se torna uma proteção. A palavra dentro se torna uma medida protetiva. Queridos, o salmista no Salmo 119, 11, ele fala assim, olha, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Eu não peco contra ti porque tem alguém do lado de fora dizendo assim, não peca, não faz, não pode, não deve, não, eu não peco contra o Senhor, porque essa palavra, ela está dentro de mim, ela habita dentro de mim. Então Deus, ele não queria apenas um povo que conhecesse os seus mandamentos externamente falando. Deus queria um povo transformado internamente pela sua palavra. Irmão, vamos lá. Deus não quer um povo que apenas o conheça do lado de fora. Deus não quer um povo que apenas saiba o que não deve fazer. Deus quer um povo transformado pela sua palavra. Você está aqui comigo? Deus deseja um povo que permita a palavra transformá-lo a partir do seu coração. Então, o que antes era externo no Sinai, agora se torna interno em Pentecostes. O que antes estava do lado de fora, escrito em pedras, agora está escrito em pessoas, está escrito em corações. O que antes, irmãos, era apenas uma exigência diante do homem, agora se torna uma obra do Espírito dentro do homem. A transformação que você precisa, você mesmo não pode promover na sua vida. Ah, pastor, se eu orar 10 vezes por dia, ler 50 páginas da Bíblia, irmão, não tem receita de bolo. Somente o Espírito Santo de Deus pode promover essa transformação dentro de você. É isso que aprendemos em Pentecostes. Amém? O que antes apontava para a obediência, agora produz transformação. Essa palavra vindo para dentro. Então, quando você olha para o Velho Testamento, você vê profetas profetizando esse dia que nós acabamos de ler. Jeremias, por exemplo, capítulo 31, verso 33. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei em seu coração. Isso é uma profecia de Jeremias. E aqui essa palavra começa a se cumprir. Ezequiel fala sobre isso, Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito. Aquele espírito que antes vinha e visitava, agora passa a habitar a partir desse derramar. Então Pentecostes, irmãos, não é apenas um momento de manifestação espiritual. Pentecostes não é só um momento em que o Espírito veio e as pessoas entraram em êxtase. Não. Pentecostes é o início de uma nova aliança prometida pelos profetas. Aqui essa nova aliança tem início.
É o começo de uma nova era. É uma nova era em que Deus não habitaria apenas. É o início de uma nova era em que Deus viria e entraria dentro do homem de uma vez por todas. É isso aqui nós precisamos nos lembrar. Então, Atos capítulo 2, irmãos, para mim é um dos capítulos mais importantes de toda a Bíblia. Eu vou te explicar por quê. Porque se em Gênesis 1 você lê o início da criação, em Atos capítulo 2 você lê o início da nova criação. A criação que foi corrompida pelo pecado, agora aqui está sendo recriada pelo Espírito. Você está entendendo isso? Então, se lá no Sinai Deus formou Israel como povo da antiga aliança, aqui em Pentecostes Deus forma um povo messiânico da nova aliança. Um novo povo se levantando. Então Lucas não escreve Atos capítulo 2 como um simples relatório. Ele escreve ele não escreve como alguém que presenciou ou que ficou sabendo, não. Ele escreve como um teólogo. Isso aqui é o que me fascina nas Escrituras. Esse cara está escrevendo como um teólogo. Ele está pegando promessas do passado que estão se cumprindo no presente. Então cada detalhe é significativo. Irmão, não tem nada no texto que está aqui por acaso. O vento, o fogo, as línguas, a multidão, a pregação, a comunhão, não tem nada por acaso. Tudo nesse texto comunica algo sobre o reino de Deus. Não tem nada por acaso. Nada do que nós lemos aqui está aqui por acaso. Então Pentecostes não é apenas uma experiência espiritual intensa. Não. Pentecostes é um marco escatológico. É um marco escatológico. O que significa isso, pastor? Pentecostes, irmãos, é a invasão da era futura no presente. Eu sei que é chato essas coisas mesmo. Você não está nem aí porque eu estou falando aqui, você esperava algo mais pessoal. Mas isso aqui me fascina. Porque eu estou vendo, irmãos, promessas do futuro invadindo o tempo presente. Isso me deixa empolgado. Porque é muito interessante. Se você ler o capítulo 1 de Atos, você vai ver que o capítulo 1 ele termina com os discípulos em Jerusalém, e eles aqui estão aguardando o que Jesus chamou de a promessa do meu Pai. Então 120 pessoas ali, esperando a promessa do Pai. Pentecostes começa a atrair, irmãos, judeus de toda a diáspora, a cidade de Jerusalém. Todo mundo vem para Jerusalém. Isso é importante, porque o que ele está dizendo ali é que a partir de Jerusalém, com o derramar do Espírito, o que ia acontecer ali teria testemunha em todo o mundo mediterrâneo. Então tinha gente de vários lugares. Quando eles viram o que aconteceu, irmãos, eles iam voltar para suas localidades, falando do que eles haviam visto. O que é isso? Isso é uma testemunha. Então Jesus, ele termina o capítulo 1 dizendo assim, permaneçam em Jerusalém até que dos céus vocês sejam revestidos de poder, e depois disso vocês serão as minhas testemunhas. O que é testemunhar? Testemunhar é você falar a respeito do que você ouviu alguém contar. Testemunhar é o quê? É você falar a respeito do que você presenciou, do que você viu. Por isso ele disse, permaneçam, fiquem, porque vocês, para testemunhar, vocês vão precisar primeiro ver. Então, ele termina o capítulo 1, mandando todo mundo ficar, não é? Lucas, ele não escolhe esse cenário por acaso, ele não escolhe esse momento por acaso, porque no capítulo 1, os discípulos de Jesus ainda estavam em meio a uma tensão. Jesus havia ressuscitado, sim ou não? Jesus já havia ressuscitado, porém o Espírito ainda não havia sido derramado, da maneira que o Pai havia prometido. Então eles estavam nessa tensão, ele ressuscitou, mas o Espírito não veio. Como o Pai havia dito, não aconteceu. Então eles estavam no meio dessa confusão toda.
Aí eles recebem a ordem para esperar. Fiquem aí. Por quê? Porque o reino que o Cristo veio inaugurar, na sua ressurreição, ainda faltava uma capacitação para a missão. Então, aqueles que presenciaram o reino de Deus começar a ser estabelecido, precisam ser capacitados pelo Espírito para se envolver na missão do Cristo. Então, não basta só presenciar um fato, ouvir um ensinamento, é necessário uma capacitação do alto. Então Jesus no versículo 8 do capítulo 1 fala assim, vocês vão receber poder quando o Espírito descer sobre vocês. E quando o Espírito descer sobre vocês, e vocês receberem poder, aí vocês serão as minhas testemunhas. Então Pentecostes, irmãos, não é um evento isolado. Pentecostes é a continuação da obra do Cristo. Amém? Então a cruz resolve o problema do pecado. Deixa eu trazer aqui a linha do tempo. A cruz resolve o problema do pecado. Depois da cruz veio o quê? A ressurreição. A ressurreição vence a morte. Depois da ressurreição, ele reúne com seus discípulos e depois ele é o quê? Ele é assunto aos céus. Essa ascensão entroniza o Filho. Mas é em Pentecostes que ele inaugura a presença permanente do Espírito sobre o povo de Deus. Você está aqui comigo? Então, a cruz resolve o problema do pecado, a ressurreição vence a morte, a ascensão entroniza o Filho, e em Pentecostes o Espírito é derramado sobre o povo de Deus, capacitando esse povo de Deus para cooperar com a missão. Muita gente lê Atos capítulo 2 apenas, irmãos, para observar os dons do Espírito. A gente foca nas línguas, e a gente fica ali, que tipo de língua é essa? E a gente quer descobrir se era idioma, se era... O que a gente não sabe é que tudo ali faz parte de um enredo. O foco central do capítulo não é o homem falando em línguas. Esse não é o ponto central desse capítulo. Tá, pastor, se o foco central aí não é o homem falando em línguas, qual que é o foco central desse capítulo? O foco central é Jesus sendo revelado como o rei exaltado que derrama o Espírito sobre o seu povo. Esse é o foco do capítulo. Então, se o cara falou aramaico, hebraico, grego, inglês, português, não importa. O que importa é que Cristo está sendo exaltado e o Espírito está sendo derramado e capacitando o povo de Deus. Então, comemorar Pentecostes hoje não deveria ser apenas lembrar de um evento do passado. Mas nós estamos tão desconectados do que Deus está fazendo no decorrer da história que 99% das pessoas que estão aqui não sabiam nem o que era Pentecostes. Quanto mais que hoje se comemora o dia de Pentecostes. E quando nós pensamos em Pentecostes, nós lembramos de um evento que o fogo caiu e as pessoas falaram em língua. É assim ou não é? Porque nós estamos preocupados com o que Deus vai me dar hoje para eu ser feliz agora. Eu não quero nem saber do que aconteceu lá atrás e muito menos do que vai acontecer no futuro. Eu quero agora. Tá, pastor, eu vim aqui para receber uma palavra para agora. Meu irmão, você precisa ir procurar um vidente, um cigano, alguma coisa assim. Aqui não. Não tem a ver com o que Deus quer fazer agora, tem a ver com o que Deus vem fazendo no decorrer da história, até que o Cristo volte novamente. Você está entendendo isso, irmãos? Então, olhar para o Pentecostes não deveria ser apenas lembrar de um evento do passado. O ponto mais importante não é o dia em que o Espírito veio. Não é. Porque o Espírito não veio e foi embora de novo. Ele não veio e voltou. Pentecostes, irmãos, marca o início de uma nova realidade. Aqui, esse capítulo que você acabou de ler, mudou totalmente a realidade. Agora, Deus não está mais visitando o seu povo. Agora, Deus habitando em seu povo, formando uma nova comunidade e enviando essa comunidade formada para o mundo. É isso que Pentecostes marca. Então a gente não pode reduzir esse capítulo
em apenas experiências espirituais. Isso é incompleto. Amém, gente? Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito, ele produz, pelo menos, assim, fazendo uma leitura rasa, rápida, eu consegui encontrar aqui 4 coisas centrais nesse capítulo. Primeiro, o anúncio poderoso do Evangelho. Esse capítulo marca o anúncio poderoso do Evangelho. Segundo, esse capítulo marca a formação de uma nova comunidade. Terceiro, esse capítulo marca um chamado à santidade prática. E quarto, esse capítulo marca um convite a missões nas nações. Primeiro, anúncio poderoso do Evangelho. Segundo, formação de uma nova comunidade. Terceiro, um chamado para uma santidade prática. E quarto, um convite para missões às nações. A gente reduz isso a falar em língua, se é idioma, se não é. Você está entendendo isso? O Espírito de Deus, ele não foi dado apenas para gerar experiências intensas, irmãos. Não podemos reduzir o Espírito a apenas isso. O Espírito de Deus veio para formar um povo parecido com Cristo. Agora é uma boa hora no culto para você dizer amém. O Espírito veio para formar um povo parecido com Cristo. Então esse evento aqui é tão poderoso que ele não pode ser apenas lembrado. Ele tem que ser reproduzido em nossa vida cotidiana. Como que eu vou fazer isso? Permitindo que o Espírito transforme você em alguém mais parecido com Cristo. Quando, pastor? Quando eu for para o culto de domingo? Não, irmão. Quando você viver a sua vida cotidiana a partir da segunda. Você está aqui comigo? Então esse evento não pode ser apenas lembrado, ele precisa ser reproduzido. Então deixa eu falar para você de alguns pontos aqui que eu observei nesse texto e que nós precisamos nos atentar. Primeiro ponto, o texto começa dizendo assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Entenda uma coisa, nada do que você lê na Bíblia está aí por acaso, nada. Lucas, ele escolhe cuidadosamente as palavras que ele coloca aqui, cuidadosamente, ele é intencional em escolher. Então Lucas não começa dizendo assim, olha, quando chegou o dia, algumas versões falam isso, mas se você for para o texto original, ele não fala assim, olha, quando chegou o dia de Pentecostes, chegou o dia de... Não, ele usa uma linguagem intencional de cumprimento, ao se cumprir o dia de Pentecostes. Está aqui comigo, irmãos? A tradução literal desse versículo é, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Então essa palavra que ele usa de forma intencional. E isso é muito importante na leitura tanto do Evangelho de Lucas quanto do livro de Atos. Porque, deixa eu te falar uma coisa, o que Lucas quer mostrar usando essa palavra de cumprimento? Lucas aqui, ele quer mostrar que a história não está fora de controle. Pentecostes não foi um cumprimento aleatório. Está aqui comigo? A história está totalmente debaixo do domínio de Deus. A história não está fora de controle. Tudo na história está acontecendo segundo o plano profético de Deus. Então Lucas está dizendo assim, olha, se cumpriu aquilo que já havia sido profetizado. Não é um acontecimento aleatório. Não pegou Deus de surpresa. Jesus avisou que isso aconteceria. Gente, permaneçam aqui, vai chegar o tempo que o Espírito vai cair, vai chegar o tempo do cumprimento. Por quê? Porque eu estou lendo a história. Cara, que coisa fascinante. Que coisa fascinante. Então ele avisa. Por que ele avisa? Porque ele não está olhando a história, uma cena de cada vez, ele está vendo o filme completo, ele consegue ver o início, o meio, ele já consegue ver o final.
Então o nosso problema é que a gente desce e começa a ver as coisas a partir da perspectiva daqui. E a partir daqui é uma cena de cada vez. A partir daqui, irmãos, você vê o problema de agora, o que está acontecendo agora. O problema é Lula, é Bolsonaro, é o presidente, é o prefeito, é o governador. Você está preso aqui agora. Mas quando você muda a perspectiva e passa a enxergar a partir da perspectiva de Deus, você vê o filme todo. Você está aqui comigo? E por estar preso aqui, vendo uma cena de cada vez, a gente entra em situações que a gente não precisava entrar. A gente entra em disputas que não precisava entrar. A gente se desgasta com coisas que a gente não precisava se desgastar. Porque nós estamos vendo a coisa, uma cena de cada vez. Lucas está dizendo assim, olha, está se cumprindo. O quê? Aquilo que foi dito nesse tempo da história foi prometido. Aqui está se cumprindo. Tudo, diga comigo, tudo. Tudo está acontecendo segundo o plano de Deus. Amém? Então, se você vive segundo o plano, pare de buscar explicações naturais. Pare de tentar, irmão, não, é porque está assim, porque quem ganhou. Mas você acha que Deus perdeu o controle da política no Brasil? Você acha mesmo? Você acha que Deus perdeu? Você acha que Deus fica chateado com Alexandre de Moraes? Rapaz, eu queria fazer assim, mas esse cara não deixa. Você acha mesmo isso? Quem fica é você, querido. Deus tem o controle da história nas suas mãos. Então Lucas, ele é intencional. O que Pentecostes apresenta? Pentecostes representa o amadurecimento das promessas de Deus. Cara, isso aqui é doideira. É como uma gestação longa, uma gestação esperada, que finalmente chega o momento do parto. Aquilo que Deus havia anunciado pelos profetas, agora, aqui, está rompendo a história e se cumprindo. A gente tem na casa aqui várias mulheres grávidas. Você precisa ser profeta para você saber que vai chegar o dia que você vai ter que dar a luz? Precisa ser profeta? Você olha para uma mulher grávida e fala assim, isso que te digo, varoa, vai chegar uma hora que você vai ter que parir. Você chora? Meu Deus, que palavra. Não, por quê? Porque faz parte da ordem natural, irmão. Se você for uma pessoa bíblica, nada te surpreende. Nada te surpreende. Porque você sabe como tudo vai terminar. Eu já li o último capítulo de Apocalipse. Você está aqui comigo? Pastor, você não se desespera? Nem um pouco. Por quê? Porque eu conheço como que a história termina. Termina com ele vindo morar na terra, dominando sobre todas as coisas, colocando os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu vou bater cabeça agora, irmão? Eu vou me desesperar agora? Eu vou ficar doido agora? Claro que não vou. Eu sei como tudo vai terminar. Está tudo sob controle. Mas quem é um presidente do país? Pode ser com caneta azul, estou nem aí. Pode ser quem for. Pode ser Fernandinho Beiramar, estou preocupado com isso não. Fernandinho Beiramar for o presidente do Brasil, irmãos, é permissão de Deus. Eu vou fazer o quê? Eu não voto nele, mas se ele for, eu vou fazer o quê? Tem doido para tudo, tem gente que vota. Deus tem o controle de todas as coisas nas mãos. Irmãos, não entre em guerra aqui embaixo. Um dos principais convites da Bíblia é Apocalipse capítulo 4. Suba para cá. Suba para cá, porque eu vou te mostrar os próximos acontecimentos. O problema é que você está aí, preso nos acontecimentos do presente. Eu quero que você venha para cá para enxergar o que vai acontecer no futuro. Somos um povo natural, uma igreja carnal que vive o agora, o já. Então, se o país está em crise agora, eu vou me descabelar, eu vou embora, eu vou, sei lá, fazer o quê? Irmão, suba para cá, venha ver as coisas a partir da perspectiva do céu. E a partir da perspectiva do céu, você não fica vendo só o que acontece agora, você vai ver o que vai acontecer no futuro. Esse é o convite, amém? Então é como uma gestação. Os profetas, eles anunciaram. Aí Jesus vem e promete. Aí em Pentecostes, essa promessa anunciada pelos profetas, prometida por Jesus, se torna uma realidade. Tudo que a palavra anuncia e que Deus prometeu vai se cumprir. Tudo.
não vai ficar nada sem se cumprir. Irmão, no final não vai ter dele olhar para trás e dizer assim, vixe, rapaz, esqueci. Não vai, irmão, não vai. Tudo que a palavra anuncia, que Deus promete, se cumpre. Está aqui comigo? Então, em Pentecostes, o reino já não é mais uma expectativa futura. Em Pentecostes, esse reino começa a invadir o presente de uma forma visível. Aquilo que seria uma realidade no futuro começa a se tornar uma realidade no presente. Amém? Então, primeiro ponto, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Segundo ponto, é sobre a importância da espera. Antes do derramar do Espírito, Jesus, ele direciona os seus discípulos para um momento de espera. E isso confronta diretamente uma geração imediatista. Irmão, esperar para a nossa geração, esperar para uma geração apressada, é um desafio. Os discípulos estavam totalmente preocupados. Vem cá, gente, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele estava falando sobre outro assunto. Aí eles falam assim, deixa eu aproveitar que tu ainda está aqui, que tu já falou que tu vai já. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é que você vai restaurar o reino a Israel? Se a gente traduzir para a linguagem de hoje, Jesus fala assim, calma, querido. Está apressado? Está nervoso? Calma. Não compete a vocês saber tempo, saber a hora, a época. Calma. Ele manda esperar. E isso é importante a gente lembrar disso e observar. E sabe por quê? Porque os discípulos, eles não saem por aí tentando produzir um avivamento artificial. Irmão, quem faz isso somos nós. Você vai conversar com alguém, você fala assim, querido, eu acho que você deveria esperar. Eu acho que não é tempo. A gente levanta da sala e tenta produzir as coisas com a nossa própria força. Apressados somos nós, Deus é exato. Quando já ouviram aquela história assim, irmão, Deus tem pressa? Quando já ouviram? É mentira. Pressa é a característica de quem está atrasado. Deus nunca se atrasa. Deus é preciso. Deus não tem pressa. Não, vamos lá, você tem que ir, porque Deus tem pressa, como se Deus dependesse de nós para fazer o que Ele tem para fazer. Se não for você, vai ser outro, mas o plano vai se cumprir. Então baixa a tua bola achando que tu é o cara que Deus vai usar. Se não for usar você, Deus vai ficar desesperado porque não tem outro. Não, irmão, fique em paz. Se não for você, vai ser outro. Se não for eu, vai ser outro. Rapaz, se não fosse você, pastor, seria outro, querido. Às vezes a pessoa vem conversar comigo e fala assim, pastor, cara, eu tenho tanta gratidão por ti. É mesmo, cara, por quê? Cara, porque se não fosse você, eu não teria feito. Mano, se não fosse eu, ia ser outro. Deus ia cumprir o que Ele tem para cumprir. Baixa a bola, achando que você é o bambambam da parada. Se não for você, é outro, querido. O plano vai se cumprir. Amém? Então, os discípulos, quando ouviram assim, ó, esperem, eles não disseram assim, não vamos esperar não. Porque, meu amigo, os caras estão aí, estão dando pressão, Roma está aí, você não pode fazer nada porque esses caras estão te cobrando imposto. Parece muito com o tempo que a gente vive, né? Tudo esses caras botam imposto, é dando pressão e tal. Não, moço, esse bicho está vacilando, bora procurar produzir a parada aqui. Bora produzir um avivamento com o nosso próprio fogo. Mas não saíram por aí tentando gerar um avivamento artificial. Eles não criaram estratégias emocionais para atrair o mover de Deus. Não. O que eles fizeram? Eles simplesmente obedeceram. Diga comigo, simplesmente obedeceram. Eles simplesmente obedeceram, irmãos. Só isso que eles fizeram. E aqui existe algo muito poderoso. O Espírito de Deus, ele não pode ser manipulado. O Espírito, ele tem que ser recebido. Permaneçam. E não tem nada que vocês podem fazer para antecipar o derramar do Espírito. É isso que Jesus está falando para os seus discípulos. Então a única coisa que vocês podem fazer agora é esperar. E se a gente jejuar 21 dias? Não vai adiantar. E se a gente rezar 3 Ave Maria? Não vai. E se a gente... Não tem nada para fazer. Espere. Ponto. Imagina você ouvir isso de Deus. Se apressado, querendo... E Deus fala assim, não, tá bom, espera. Não, mas se eu... Só espera. Irmão, presta atenção. O jejum que você faz, a Bíblia que você lê, a oração que você faz, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com você. Não, eu vou jejuar 21 dias que é para Deus responder. Irmão,
Se Deus for responder em 21, Ele vai responder em 21. Você jejuando ou não. O seu jejum vai melhorar quem você é, não vai mudar quem Deus é. Eu vou fazer o jejum de Daniel. Por quê? Porque é 21 dias. Não, irmão, o jejum de Daniel é até Deus responder. Para Daniel foi 21 dias, para você pode ser 40. Não tem a ver com Deus, tem a ver com você. Para de querer usar de artimanhas espirituais para tentar manipular quem Deus é. Não, eu vou. Esses dias eu passei, a gente saiu daqui domingo, fomos almoçar ali na praia. Não vou falar isso não, que é besteira. Vou expor meus irmãos e não faz sentido. Então para de manipular para tentar, sabe? Não, eu vou orar 5 horas da manhã. Irmão, ótimo, vai melhorar quem você é. Mas o Deus que responde 5 da manhã, Ele responde 3 da tarde. Sem problema nenhum. Deus não vai responder você porque você chegou na fila primeiro batendo 5 horas da manhã. Não. Rapaz, eu vou fazer um sacrifício aqui 3 horas da manhã todo dia, porque ore 3 horas mesmo, para mudar quem você é. Deus não vai mudar com isso. Oi. A fila é menor de madrugada, história. Balela. Você ora de madrugada aqui e o cara que está orando no Japão, de manhã ele está orando de madrugada aqui, como é que é esse negócio? Vai deixar Deus doido? Eles poderiam manipular. Rapaz, vamos meio-dia para o monte, lá na litorânea, solzão torrando, que aí Deus vai nos ouvir. Muda quem você é, você vai ficar um pouquinho mais queimado, sua fé vai aumentar. Ok, beleza. Deus não vai responder você por causa disso. Deus poderia responder você sentado no sofá da sua casa, orando no sofá da sua casa, com o ar-condicionado ligado, do mesmo jeito. Eles não manipularam, irmãos, porque o espírito não pode ser manipulado. Então espere em Jerusalém. Rapaz, eu acho que essa história não vai dar certo. Bora fazer alguma coisa para que ele se apresse, para que ele venha logo. Não. Nós somos, irmãos, a igreja moderna. Nós somos especialistas em fabricar intensidade espiritual. Já viu isso? Vou repetir. Nós somos especialistas em fabricar intensidade espiritual sem profundidade espiritual. Nós aprendemos a fabricar intensidade vivendo no raso. Nós aprendemos a fabricar intensidade sem profundidade. Então a gente aumenta o pad, a gente faz alguma coisa, a gente bota um som, a gente apaga a luz, lança fumaça, e você acha que Deus veio. Deus está longe, em alguns momentos. Por quê? Porque o nosso coração está distante. O que atrai Deus não é o volume da tua voz, não é o batimento de... O que atrai Deus é o seu coração. Nós somos especialistas em manipular o espírito, irmãos. Mas aqui Atos mostra homens perseverando em oração, porém dependendo do Espírito. Eles permaneciam orando. Irmão, nós somos tão apressados que a gente quer vir para um turno de oração aqui e queremos que Deus responda todas as nossas orações, porque a gente foi uma quarta-feira, 7h30 às 9h30, pronto. Ah, Deus, mas eu fui no turno, tu não me respondeu. Eles perseveravam. E a perseverança desses caras foram tão intensas que o lugar em que eles estavam reunidos às vezes tremia. Você está entendendo isso? Amém? Amém, gente? Então o Pentecostes não nasce do ativismo do homem. O Pentecostes nasce da rendição do homem. É um homem rendido. É para esperar, então eu vou obedecer. Eu espero o tempo que for. É para ficar sem fazer. Moisés sobe para o monte e fica lá. 7 dias, irmão. Moisés ficou no monte. Não apareceu um anjo, não subiu uma fumaça, não ouviu nada, não viu nada. Imagina, monte, calor daquele infernal. Eu no primeiro dia eu tinha desistido. Mas qual foi a palavra de Deus? Sobe e espera. Sobe e espera. A maioria das vezes, irmãos, é porque nós somos apressados. Nós temos pressa. E por ter pressa, nós perdemos a manifestação de Deus. Então o Pentecostes não nasce do ativismo do homem. O Pentecostes nasce da rendição. Amém?
nasce da rendição. Aí Lucas faz questão de falar de um vento impetuoso. Olha como ele descreve: veio o quê? O quê? Do céu. Veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Sabe qual é o detalhe, talvez o detalhe mais importante dessa fala de Lucas? Não é o que veio, mas de onde veio. Um dos detalhes mais importantes dessa fala de Lucas, irmãos, não é o vento e nem o fogo. É que tanto o vento quanto o fogo veio do céu. Você está aqui comigo? O vento vem do céu. Sabe o que significa isso? Significa que a principal iniciativa não partiu do homem. A iniciativa foi de Deus. O que o homem fez? Nada, ele só esperou. E de repente, irmão, não é o homem que sobe até Deus. Aqui não. É Deus que desce até o homem. Que coisa fascinante, meus irmãos. Isso já destrói completamente toda a espiritualidade baseada no mérito humano. Não, o vento veio porque os caras estavam ali buscando. Não, eles estavam esperando. Não tem mérito nisso. Ele decidiu vir. E ele veio de repente. Ele não avisou, ele não mandou recado. Tô indo, hein? Tô indo aí, hein? Terça-feira eu chego, hein? Irmão, quem marca a data de avivamento somos nós. Gente, hoje o culto foi bem fraco, mas na conferência de adolescente pode vir que ele... Não, nós estamos marcando data. Avivamento não se marca data, de repente ele vem. Pode ser numa reuniãozinha de mais fraca que a gente tem aqui. Pode ser num escritóriozinho ali de manhã, quando a gente estiver tomando café, de repente ele chega. Não tem mérito humano nisso, querido. O Espírito, presta atenção, o Espírito é um presente de Deus. Não é uma conquista do homem. O homem não fez nada para conquistar. Deus decidiu dar o Espírito como presente. Você está entendendo isso? Quando você olha para a Bíblia, você vê, por exemplo, que frequentemente vento na Bíblia fala de uma ação invisível, uma ação soberana de Deus, não é? No hebraico, essa palavra é ruach. Ela pode significar sopro, vento, é a mesma palavra. Lá em Gênesis, o Espírito está pairando sobre o caos. Esse mesmo vento está sobre o caos. Ezequiel 37, esse mesmo sopro é o que entra nos ossos secos e se transforma num grande exército. É a mesma palavra. Agora aqui em Atos 2, o sopro divino está recriando o povo novamente. Ou está criando um novo povo. O que Lucas está comunicando? Lucas está comunicando uma nova criação. Ele está dizendo assim: olha, assim como o primeiro Adão, a igreja também nasce do fôlego de Deus. Assim como o primeiro Adão nasceu do fôlego de Deus, agora a igreja nasce do mesmo fôlego. Que coisa maravilhosa. Aí depois do vento vem o fogo sobre os discípulos. Para mim, o fogo é um dos símbolos mais densos, assim, talvez essa seria a palavra, da presença de Deus. Porque na Bíblia, fogo fala de santidade, fala de purificação, fala de presença, fala de revelação, mas fala também de juízo. Então, quando você olha, por exemplo, para a história bíblica, você vê que Moisés, ele se encontra com Deus aonde? Numa sarça pegando fogo. Você vê também que Israel é guiado no deserto pelo quê? Por uma coluna de fogo. Lá no Sinai, o monte arde em fogo. Mas aqui, irmãos, algo radical acontece. Esse fogo que antes repousou em um monte, agora está repousando em homens. Olha que coisa doida. E esse detalhe, ele, na minha perspectiva, parece que ele muda completamente a lógica da presença de Deus. Por quê? Porque lá na antiga aliança, a presença de Deus, até então, ela estava centralizada em alguns lugares específicos.
Na antiga aliança, a presença de Deus estava no tabernáculo, né? Ela estava no templo, ela estava no Santo dos Santos. Agora, a partir de agora, essa presença, ela não vem sobre lugares organizados, consagrados, não. A partir de agora, a presença começa a habitar em pessoas comuns. A partir de agora, essa presença começa a vir sobre pescadores, sobre galileus, sobre homens e mulheres simples. A coisa muda, irmãos, e isso para mim é revolucionário. Por quê? Porque aqui Deus agora começa a formar um templo, mas que está vivo. Não é mais uma estrutura física onde o Espírito vinha, onde a presença vinha, não. Agora esse templo é feito de pedras vivas. Amém? Por isso que o apóstolo Paulo fala assim: olha, vocês são santuários do Espírito. Porque o Espírito veio e agora habita em vocês. Amém, gente? Depois do fogo vem as línguas. E essas línguas tinham um propósito. O propósito das línguas era missional, totalmente missional. O propósito das línguas não era profetizar sobre o outro. O propósito das línguas não era sapatear e chacarabaçubi cantaraias. Não, o propósito era totalmente missional. Nós ouvíamos eles falarem das maravilhas de Deus na nossa própria língua. Quantos estão entendendo isso? Irmãos, um dos maiores erros quando nós lemos Atos capítulo 2 é nós reduzirmos as línguas a um fenômeno devocional privado, por exemplo. É quando nós reduzimos as línguas apenas a uma experiência pessoal. Aqui nesse texto, as línguas possuem um propósito claramente missionário. O texto fala assim, ó, as pessoas falavam assim, ó, nós os ouvimos falar na nossa própria língua. Lucas intencionalmente ele faz uma lista de várias regiões do mundo conhecido. Ele faz isso de forma intencional. E ele não faz isso para enfeitar o texto, para tornar o texto um pouquinho mais bonito. Ele quer mostrar que o evangelho já começa global. Ele quer mostrar que o evangelho já começa para todas as nações. Outro dia alguém me perguntou assim, pastor, por que, cara, vocês estão fazendo coisas no Suriname, olhando para outro país, comprando escravo no Paquistão, vocês estão pagando professores no Quênia. Cara, aqui perto não tem? Tem. Só que o evangelho ele é local, mas ele também é global. Ele toca a localidade que nós estamos, mas ele toca também as nações da terra. O problema é que nós estamos presos na nossa localidade. Então na nossa cabeça não faz sentido um projeto em outra nação, sendo que aqui do lado tem necessitado. Sabe por que Deus está levantando, por exemplo, Mário Marcos, vai para o Suriname? Ah, pastor, mas vocês vão para o Suriname? Bem aqui fala um bairro aí que tem necessidade. Bem que na Vila Luizão tem. Então é você que é para ir para lá, porque o Mário já vai para o Suriname. Você entende isso? Cara, vocês estão indo para a África, tem aqui do lado, no interior tal. Então é você que tem que ir, filho. Ele mostrou para você, então a solução está em você. Se os teus olhos se abriram para essa necessidade, é você que carrega a responsabilidade de ir lá. Você está entendendo isso? Terminou o culto aqui outro dia, um irmão me chamou e falou assim, pastor, e ele já veio profetizando. Deu umas 2 rabassúbias e falou assim, numa voz profética: Deus está falando que essa igreja tem que sair das 4 paredes. Essa igreja tem que ir para as ruas. Essa igreja tem que tocar a cidade, porque vocês estão tocando muito fora. E eu, amém, amém, amém. Recebe, pastor? Eu falei assim, deixa eu te falar uma coisa. Ele falou das praças, dos perdidos. Eu falei assim, aquela mesinha nossa que a gente dobra, ela estava bem no canto ali dobrada. Eu falei assim, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Obrigado pela palavra. Você está vendo aquela mesa preta bem ali no canto? Ele estou. Eu falei assim, bota ela na mala do teu carro. Junta uns 2, 3 aí, ó, e vai para a rua, cara. Já falou com o pastor Igor? Tu sabe que o pastor Igor está indo para o hospital pregar com uma equipe?
Tu sabe que o pastor está indo para a praça pregar com uma equipe? Está cortando cabelo de gente lá virado num giraia. Se você quiser cortar cabelo do pastor Igor, vai lá para Deodoro, sente lá que ele vai chegar uma hora lá com você. Uma hora ele chega lá com a cadeirinha dele. Você sabia disso? Não. Então, cara, não é a igreja que tem que ir, é você que está. Deus falou contigo, você quer jogar para mim a responsabilidade é sua, bebê. O evangelho já começou global, irmãos. Desde o início, o propósito é alcançar as nações. Desde o início. Você está aqui comigo? Então, o reino de Deus nasce para todas as línguas. É isso que nós aprendemos em Pentecostes. Isso confronta diretamente qualquer tentativa de tribalizar o evangelho. Não. Deus está formando um povo só dele, então esse povo é só esse aqui. Não. É todas as línguas. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, me ouça. Deus não está formando uma versão ampliada de uma religião étnica judaica. Não é essa a ideia. Deus não está trazendo todo mundo para dentro do judaísmo. Não. Deus está falando a língua das nações. Então, se você fala oxente, senhor, falando oxente e senhor, que Deus vai usar você para pregar o evangelho. Você está entendendo isso? Talvez você não vai precisar botar um quipá, pegar enfim. Não precisa judaizar. Desde o princípio, o seu plano sempre foi alcançar as nações. Desde o início. Então, em Cristo, o que Deus está fazendo? Deus está reunindo povos. Deus está reunindo línguas. Deus está reunindo culturas em um só corpo. É isso que Ele está fazendo aqui. O propósito do evangelho, irmãos, não é judaizar as nações, mas reconciliar as nações com Cristo. Esse é o propósito do evangelho. Fazer as nações participarem dessa nova humanidade formada a partir do evangelho. Então, o centro do Pentecostes não é o povo judeu. O centro do Pentecostes é Cristo. E aqui, irmãos, talvez é o ponto que a gente mais negligencia. Porque vamos lá, quando o Espírito vem, eu já estou terminando agora. Quando o Espírito vem, qual é a reação do povo? O povo fica questionando, o que é isso? Depois que o povo questiona o que é isso, o que Pedro faz? Pedro traz um fundamento teológico. Pedro começa a explicar que o que estava acontecendo ali já havia sido profetizado, e ele começa a trazer um fundamento teológico. Depois que Pedro faz isso, as pessoas falam assim, tá, então o que a gente tem que fazer agora? Porque o povo estava fascinado no fenômeno. Antes do fundamento que Pedro trouxe, a fascinação do povo era no fenômeno. Línguas, meu Deus, estão falando as mesmas línguas que a gente. Cara, o fogo, o vento. Então, eles estavam fascinados no fenômeno. O que Pedro faz? Quando Pedro traz uma explicação teológica, ele redireciona tudo para Cristo. Sabe o que está acontecendo? O Cristo que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor. Ele traz a atenção para Cristo. Esse sermão apostólico de Pedro começa a girar, ele não gira em torno da experiência. O que está acontecendo? E Pedro não fala assim, não gente, isso aqui é uma língua que vem, ele não começa a explicar o fenômeno, ele começa a trazer o povo para viver em torno de Cristo. Ele começa a falar de Jesus. Você está aqui comigo? Então o que Pedro faz? Pedro, ele proclama a sua vida, sua morte, sua ressurreição, sua exaltação. Ele começa a falar sobre o Cristo. Por quê, irmãos? Porque o Espírito, ele exalta o Cristo. O Espírito veio para exaltar o Cristo. Por isso Pedro fala assim, olha, esse Cristo que vocês crucificaram,
ele foi exaltado à destra de Deus. E o Cristo que foi exaltado à destra de Deus, ele derramou isso que vocês estão vendo e ouvindo. O Espírito é a evidência principal de que Jesus venceu, de que Jesus reina e de que Jesus foi coroado em glória. Pentecostes, irmãos, é o Messias sendo colocado no trono. É muito mais do que uma sensação, é muito mais do que uma emoção. Sabe do que nós precisamos de novo? Nós precisamos que ele venha novamente e que ele comece de verdade a formar um povo a partir de nós, que ele comece novamente, irmãos, a mudar as coisas no nosso interior. Sabe, eu queria que nessa manhã nós terminássemos essa reunião clamando para que a palavra de Deus de fato encontre corações aqui nessa manhã. Que a palavra de Deus de fato encontre corações aqui, que o Espírito de Deus que habita em você, que habita em mim, possa, em nome de Jesus, encontrar um lugar, um espaço, para que a palavra possa começar a frutificar dentro de você. Vamos orar um pouco por isso. Vamos terminar essa reunião orando por isso.